Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa, na nossa sessão de alfabetização, a nossa sequência de aulas em alfabetização em anéis. E hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos que eu, pelo menos, considero um dos principais dentro da álgebra computativa, que junto com o produto tensorial e a localização, que são temas que nós estudaremos no futuro, formam aí uma trinca de conceitos que são fundamentais praticamente em todo o estudo da álgebra computativa, que é a noção de quociente, tá? E que também não só aparece para a estrutura de anel, também aparece na estrutura de espaço vetorial, na estrutura de grupo, na estrutura de álgebras, enfim, módulo, como nós vamos ver no futuro, tá? E, bom, antes de apresentar o que vem a ser o anel quociente, eu gostaria de dar uma motivação para vocês, especialmente para aqueles que já conhecem o anel dos inteiros côngruos a um certo valor, né? Os inteiros módulo um certo valor, né? O famoso ZN, vocês veem no curso de teoria de números em geral, no curso de aritmética. Nós vamos ver, na verdade, que a construção do anel quociente nada mais é do que uma generalização disso que vocês viram para os inteiros módulo um valor fixado, tá? Lá nos inteiros módulo n, por exemplo, vocês chamam, né? A gente costuma chamar isso aqui de Zn, mas eu já falei com vocês que eu vou preferir denotar isso dessa forma, e hoje vai ficar claro por que eu prefiro denotar, por que é razoável denotar dessa forma, e quando a gente for falar de localização, vai ser, vocês vão ver que essa notação aqui, ela não é muito boa não, porque ela vai inserir algumas ambiguidades, tá? Então, nos inteiros, nesse conjunto aqui, vamos lembrar como que ele é construído. Inteiros módulo n. Para construir esse conjunto a princípio, depois a gente vê que isso dá para munir isso de uma estrutura de soma e produto que satisfaz as condições de um anel. Como é que você faz? Você diz que se você pegar dois inteiros x e y, você define que x é côngruo a y módulo n, se e somente se, aqui é uma definição, né? Se somente se, por definição, se o n for um divisor da diferença x menos y, certo? Se o n divide x menos y, tá bom? Isso também tem a ver com quando você pega x e y e dividem por n usando o algoritmo da divisão, eles deixam o mesmo resto, tá? Também é uma outra forma de ver isso. Mas, agora que nós conhecemos a noção de ideal, nós podemos converter essa noção de dizer que o n é um divisor do x menos y em linguagem de ideais. Porque nós já vimos, acho que em alguma aula passada aí, ó, que se eu pegar um n natural, pode ser inteiro também, se eu pegar um n inteiro, aqui eu estou considerando que o n é natural. Eu posso considerar esse conjunto aqui, ó, nz, formado por todos os múltiplos, sei lá, n vezes x, onde o x varia no conjunto dos inteiros. Nós vimos que isso aqui é um ideal de n, o ideal de z gerado por n. Nós vimos isso, é um ideal principal, certo? Nós vimos até que os inteiros têm essa propriedade que todo ideal é principal, gerado por n. Certo? Então, dizer que o n é um divisor do x menos y é dizer que o x menos y é n vezes alguém, certo? Sei lá, um t inteiro. Mas não importa, o fato é que o x menos y é divisível por n se somente se o x menos y pertence ao ideal gerado por n. Então essa linguagem aqui, por divisão, a gente pode reescrever ela assim, ó. Isso é equivalente a dizer que a diferença de x e y pertence a esse ideal. Isso nos dá uma dica de como tentar generalizar esse conceito agora para um anel qualquer, desde que eu fixe um ideal dele, tá? Eu falei com vocês que uma das motivações de se trabalhar com o ideal era justamente trabalhar com meio que você tentar generalizar a noção desse tipo de conjunto para ambientes um pouco mais abstratos e gerais, tá bom? Então, suponha que eu tenha um anel A agora, e um ideal desse cara. Um Azinho aqui, ideal do A.
Observe que a gente pode tentar definir nesse conjunto A aqui, nesse anel A, pensando aqui no anel A, pensando nos inteiros módulo N, tentando repetir o que foi feito aqui nesse contexto, observe que a gente pode tentar definir uma noção de congruência para dois elementos no anel, não módulo mais um inteiro, que agora eu não tenho um inteiro mais, eu tenho um anel, eu tenho um ideal. Então, assim, olhando para isso daqui, qual seria uma forma razoável de definir o que significa isso daqui? Ó? Olhando para isso, o que nos remete a uma boa definição de dizer que x é congruente a módulo esse ideal que eu fixei, olhando para isso daqui? Olha, nesse caso específico aqui, ó, convertendo a linguagem clássica da teoria de números via uma linguagem de ideais, a gente viu que x é congruente a y, ou seja, a diferença de x com y pertence ao ideal gerado por n. Então, não seria absurdo, não é absurdo a gente tentar definir uma relação nesse conjunto, no anel A, dessa forma aqui, ó. A gente pode tentar verificar se essa relação definida dessa forma aqui, ó, define no anel A uma relação de equivalência. Tá bom? Porque se ela definir uma relação de equivalência, a gente pode tentar olhar para o conjunto das classes e chamar isso de algum quociente, vai ser o conjunto quociente, e depois a gente pode ver se é possível munir esse conjunto quociente de duas operações de soma e uma de produto, assim como é possível aqui. Tá? Nos inteiros módulo N, você consegue mostrar que isso aqui é uma relação de equivalência, e aí as classes de equivalência você denota assim, né, como um x-barra, uma maneira mais rápida de denotar. E aí, claro, quando duas classes são iguais, isso quer dizer que o x é congruente a y mod n, e a gente define aqui nos inteiros do módulo n uma soma que se comporta assim, ó, a soma da classe de x mais a classe de y é igual, a gente define como a classe da soma dos representantes, a gente consegue mostrar que isso não depende dos representantes, essa soma está bem definida, e de maneira análoga a gente define um produto, e todas as propriedades que Z tem, aquelas 8 propriedades de anéis, são facilmente herdadas, são facilmente transferidas, né? Aquelas propriedades são facilmente transferidas para esse anel agora, ou para esse conjunto quociente, que depende basicamente da operação que eu já tenho nos inteiros, tá? A gente gostaria de fazer a mesma coisa aqui e tentar verificar se essa definição aqui define ou apresenta uma relação de equivalência, e aí apresentando uma relação de equivalência a gente pode definir o conjunto quociente do A por essa relação de equivalência. Isso vai ser o conjunto quociente de A pelo ideal A, e aí nesse conjunto a gente vai tentar definir operações de maneira bem natural, trabalhando em cima dos representantes, e aí nós teremos que mostrar que isso de fato precisa não depender dos representantes de classe, e aí vai entrar o fato fundamental do A ser o ideal de A, aquela terceira propriedade em que ele tem que ser fechado com um produto de fora, vai ser fundamental na hora de mostrar isso, tá bom? Então essa é só uma motivação de como que nós vamos construir o anel quociente e por que nós vamos construir o anel quociente. É óbvio que podem ter outras motivações, né? Eu não vou ser leviano de apontar que essa é a única motivação. Mas uma das motivações de se trabalhar com o anel quociente é você tentar transferir a essência da construção dos inteiros módulo um certo valor do anel, transferir essa essência para um anel qualquer. Como fazer isso? Bom, é a partir de um anel com o ideal dele. A gente vai ver que as coisas vão funcionar perfeitamente, e esses inteiros módulo n que vocês conhecem vai ser só um caso particular dessa construção do anel quociente. Vai ser o quociente agora do anel dos inteiros pelo ideal gerado por n. Então agora sim essa notação aqui, z quocientado por nz, vai fazer mais sentido para vocês. Beleza, pessoal? Então, com essa introdução, a gente vai agora então construir. Nosso primeiro objetivo é construir o conjunto quociente e depois mostrar que é possível definir operações nesse conjunto de modo a torná-lo um anel. E aí isso vai ser chamado o anel quociente de A pelo ideal A. Tá? Então vamos lá. Então, a gente vai começar com um anel. Seja um anel. Iazinho, um ideal de A.
Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma relação nesse conjunto, tá? Nós vamos dizemos que para x e y quaisquer no anel A, dizemos que x está relacionado a y, ou que o x é congruente, ou que o x é congruente, aqui é a mesma coisa, tá? O x congruente a y módulo o ideal A, se somente se, por definição aqui, a diferença de x menos y pertence ao ideal A, tá bom? E aí, algumas coisas que a gente vai mostrar, que é necessário a gente mostrar. Primeiro, vamos mostrar que essa relação é uma relação de equivalência. Isso é importante a gente fazer para que eu tenha um conjunto quociente que se comporte de maneira razoavelmente boa. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que mostrar é a reflexividade, né? Que se traduz nesse contexto como x congruente a x módulo o ideal A para todo x no anel A. Isso é muito fácil, porque se eu pegar um x qualquer, então, como a diferença de x com x é igual ao zero do anel, tá? Como aqui a gente está trabalhando só num anel A fixado, eu não vou colocar o índice A aqui não, tá bom? O subíndice A aqui não, tá? Na última aula, como a gente estava trabalhando com dois anéis, que eram morfismos, aí quando isso for acontecer eu coloco, mas como aqui a gente está só num anel A mesmo, então não precisa. Como o zero pertence ao ideal, todo ideal contém o zero por definição, então por definição, isso aqui está dizendo que o x está relacionado ao próprio x, né? Ou seja, o x é congruente a x módulo A. Então, reflexividade e tranquilidade, né? A segunda coisa que a gente precisa verificar é a simetria. É a simetria. Então, para verificar a simetria, a gente vai tomar dois elementos, x e y, em A, tais que o x é congruente a y módulo A. Tá? O meu objetivo é mostrar que o y é congruente a x módulo A. Vai ser bem fácil, porque isso aqui, por definição, isso aqui está me dizendo que o x menos y pertence ao ideal A, só que o ideal A ele é fechado para o inverso aditivo, certo? Se um elemento está no ideal, o menos ele também está. Então, isso quer dizer que o menos x menos y pertence ao ideal A. Só que isso aqui me diz que menos x mais y pertence ao ideal A. E isso aqui está dizendo que o y menos x pertence ao ideal A. Então isso aqui está dizendo que o y é congruente a x módulo o ideal A. Beleza? Então essa relação ela é simétrica. E finalmente, a transitividade é algo que tem que ser demonstrado também se a gente quer verificar que isso é uma relação de equivalência, né? Então, eu vou tomar três elementos, x, y e z, pertencentes ao anel A, tais que o x é congruente a y, módulo esse ideal, e o y é congruente a z, módulo esse ideal. O meu objetivo é mostrar que o x é congruente a z, módulo esse ideal, certo? Então, como é que a gente converte isso em algo que talvez fique mais claro? Eu tenho que mostrar que x menos e pertence ao ideal. Bom, mas isso daqui, essa primeira condição que eu tenho, me diz que o x menos y pertence ao ideal A, e essa segunda condição me diz que essa diferença aqui pertence ao ideal A. E aí, você tem que ser malandro, observa que se você somar esses dois caras, esse y aqui vai embora com esse y e vai sobrar exatamente x menos e. E aí, e também nós sabemos que a soma de dois elementos de um ideal está presente nesse ideal, tá bom? Então isso aqui me diz que x menos y mais, como o A é um ideal, isso aqui é verdade. Só que quando a gente soma esses dois, esse cara vai embora com esse e o que sobra é x menos e. E isso também pertence ao ideal A, porque isso é igual a esse elemento anterior. Mas isso aqui, por definição, me diz que o x é congruente a z,
módulo o ideal A, tá bom? Então, está demonstrado que essa relação que nós construímos a princípio no anel A como conjunto, né? Isso é uma relação de equivalência. Até aqui a gente não usou em nada, bom, usamos sim, né? A gente usou sim as operações do anel A. A gente não usou todas as propriedades do ideal ainda, né? A gente usou que ele contém o zero e usamos que ele é fechado para soma. Por enquanto ainda não precisou da terceira propriedade. Mas para inserir uma estrutura de anel nesse conjunto que a gente vai definir agora, a gente vai precisar da terceira propriedade, tá bom? Então, uma vez que isso aqui é uma relação de equivalência, a gente pode considerar o conjunto quociente desse conjunto A por essa relação de equivalência. E a isso nós vamos denotamos então esse conjunto aqui, ó. A quocientado pelo ideal A é o conjunto A, é o quociente de A por essa relação de equivalência, tá bom? E aí a gente pode, já que isso é uma relação de equivalência, a gente pode falar das classes de equivalência. Para cada representante, ó, vai inserir algumas notações importantes aqui, ó. Para cada x pertencente ao anel A, denotamos por duas notações, ó. X mais A, que é a notação que eu mais uso, mas também é comum usar a notação x barra, que é parecida com aquela que vocês viram nos inteiros, módulo N. Essa aqui a gente vai usar hoje só para provar que esse cara é um anel, porque de fato isso aqui ajuda a, digamos, economizar um pouco na escrita. Mas como às vezes no futuro a gente vai precisar quocientar por vários ideais ao mesmo tempo, em diferentes ambientes, obviamente, essa notação de barra já não fica tão clara, porque se você coloca só a barrinha, você não diz por qual ideal você está quocientando. E quando eu coloco esse A aqui, aí sim fica bem claro o que eu estou fazendo, por qual ideal eu estou quocientando, tá? Então quando tem mais de um ideal na jogada, essa notação barra aqui eu já não gosto dela, eu não acho legal. Mas em alguns momentos ela é útil. Mas quem é esse cara? É o conjunto, é a classe de equivalência do x, né? Então isso aqui por definição são todos os elementos do anel A, do conjunto A, tais que o y está relacionado ao x, módulo o A. Tá bom? Ficou pequenininho aqui, ó. Y congruente a x, módulo A, né? Que é a mesma coisa que dizer que o y está relacionado ao x, tá bom? E aí dessa forma, com essas notações, claro, o conjunto quociente é o conjunto de todas as classes, né? Com essa notação, o conjunto quociente é o conjunto de todas as classes, né? É o conjunto das classes de x, módulo A, onde o x aqui varia em A, tá bom? Ou x barra com x variando em A, tá bom, pessoal? Ótimo, então assim, como conjunto, beleza, isso está bem definido. Observe que agora, como isso aqui é uma relação de equivalência, dados, isso é algo que a gente vai usar muito, dados x e y pertencentes ao anel A, como eu tenho uma relação de equivalência, então lembra que se eu tenho uma relação de equivalência, se a classe de equivalência de um é igual à classe de equivalência do outro, isso acontece se e somente se o x é congruente a y, né? E isso ocorre se e somente se o x menos y pertence ao ideal, tá bom? Então as classes de dois elementos, ou seja, o x barra é igual a y barra, se e somente se o x menos y pertence ao ideal A, tá? Então isso aqui é uma observação importante, não tem nem o que demonstrar, porque isso segue direto do fato de que isso daqui define uma relação de equivalência, tá? Então isso aqui vale para qualquer relação de equivalência, tá? Duas classes são iguais se somente se os caras estão relacionados, tá bom? E aí eles estarem relacionados, nesse contexto, significa isso daqui, beleza? Agora, o nosso objetivo é inserir nesse conjunto quociente, definir duas operações, uma de soma e uma de produto, de modo a tornar esse conjunto um anel. E aí nós vamos chamar isso de anel quociente, e é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, como eu falei com vocês, queremos
definir duas operações nesse conjunto quociente. Bom, vamos lá. Eu quero definir então uma soma. Observe que eu estou usando o mesmo símbolo para tudo, tá? Mas vocês têm que ter cuidado porque esse símbolo de soma aqui, ó, no anel quociente, não é a mesma coisa e não faz a mesma coisa que a soma do anel A. Vai estar relacionado, obviamente, né? Mas não é a mesma coisa, tá bom? Se você for um fundamentalista, eu ia usar um termo aqui, mas é bom evitar propagação de preconceitos. Então, se você for bastante criterioso, você coloca um símbolo diferente aqui. Mas eu acho que não precisa, senão, porque aí talvez é o caso que você vai se complicar mais do que ajudar, tá? Mas aí fica a seu critério. Mas olha só, eu quero definir uma soma, certo? Então tem que ser uma operação binária, então tem que pegar um elemento qualquer daqui. Bom, um elemento qualquer do conjunto quociente é a classe de alguém que está em A, né? Anel A. E aqui eu pego um outro cara, potencialmente outro, e eu quero fazer o quê? Eu quero usar esses dois caras para gerar um terceiro elemento que está aqui dentro. Ora, como que você fazia nos inteiros módulo n? Ó, você pegava a classe do x mais a classe do y e você definia isso como a classe do x mais y, tá? Por que não tentar a mesma coisa aqui? Tá? E de fato é o mais natural, porque assim, essa soma de alguma forma tem que ser proveniente da soma do anel A, tá? Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu estou de mão amarrada. Ou eu uso a soma do anel A ou não tenho o que fazer. Simplesmente não tenho o que fazer. Tá? A única informação que eu tenho é essa. Então é razoável, pelo menos, a gente tentar definir essa função assim, ó, como sendo a classe do x mais y módulo A. Tá? Ou se você preferir, x barra, y barra, para ficar talvez aqui para não embolar tanto, x mais y barra. Tá? Lembrando que a gente está adotando essa notação aqui, tá? Eu prefiro essa, mas talvez aqui seja, por enquanto, seja melhor usar a do barra, tá? Mas eu sempre vou colocar outra, porque eu prefiro a outra. Para mim ela deixa as coisas mais claras. Tá bom? Então, assim, é uma tentativa razoável. E para o produto, também é razoável tentar isso daqui, ó. Eu também preciso de uma operação binária, né? Então eu tenho que pegar dois caras aqui no conjunto quociente, que eu não sei se é anel ainda. No conjunto quociente. Mesma coisa, pegar duas classes quaisquer. Se você quiser denotar assim também, x barra, y barra. E tentar, é isso. E aqui pegar a classe do x vezes y. Eu quero o produto agora, né? A classe do x vezes y, que também é a mesma coisa. Aqui não. Que é a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Tá? É uma tentativa razoável. Só que nós temos um potencial problema. A definição dessas funções está dependendo de um representante de classe a princípio. Então, assim, pode ser que tenha um outro x' e um outro y' aqui, cuja classe do x' é igual à classe do x, a classe do y' é igual à classe do y, mas a pergunta é, será que a classe do x mais y vai ser igual à classe do x' mais y'? Isso a gente precisa verificar. Porque se isso não for verdade, essa função não está bem definida, tá? Você vai ter um mesmo elemento indo em duas coisas diferentes. E o mesmo problema pode ocorrer aqui embaixo. O que nós vamos provar é que o fato desse carinha aqui embaixo ser o ideal vai evitar que esse problema ocorra, tá bom? Então, antes de provar que isso aqui define, que essas duas operações definem uma estrutura de anel nesse conjunto, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que essas funções estão bem definidas, tá? Que elas não dependem dos representantes de classe. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos mexer com a soma primeiro, ó. Vamos mostrar que a soma está bem definida. A soma está bem definida. Essa soma induzida pelo anel da soma induzida...
Essa soma que é induzida pela soma do anel A, ela está bem definida nesse conjunto quociente. Tá? Observe, se você quiser ser bastante criterioso, aqui ó, é a soma de A. Tá? Isso aqui é a soma do quociente. Aqui é o produto de A. Aqui também. E aqui é o produto, esse candidato a produto do quociente. Eu não vou ficar carregando essa anotação aqui não, tá? É só para vocês terem isso em mente. Essa soma aqui dentro só faz sentido se eu estiver somando em A. Porque x e y são elementos do A, tá? Anel, do A, anel. Então vamos lá, como é que a gente prova isso? Eu tenho então que pegar, ó, eu vou pegar, sejam x1, x2, y1, y2 pertencentes a A, tais que isso aqui acontece, ó. A classe do x1, eu vou usar essa anotação de baixo aqui para a gente economizar um pouquinho de tempo, tá? A classe do x1, y1 é igual à classe do x2, y2. O meu objetivo é mostrar que a classe do x1 mais y1 é igual à classe do x2 mais y2, tá? Se a gente mostrar isso, a soma está bem definida, tá? Então, olha só, se eu sei disso, bom, como são pares ordenados, o x1 e o x2 são iguais em classe, e o y1 barra é igual ao y2 barra. Isso aqui está me dizendo, então, que o x1 menos x2 pertence ao ideal A, e o y1 menos y2 pertence ao ideal A, certo? Agora, vamos lá, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse é o meu objetivo, ó. Vamos fazer um rascunho aqui embaixo, ó. Eu quero mostrar que x1 mais y1 barra é igual a x2 mais y2 barra. É isso que eu quero mostrar. Então tenta converter isso aqui em algo mais familiar com o que você tem. Ó, o que significa isso daqui, ó? Isso é equivalente, eu não sei se é verdade, mas independente se for verdade ou não, isso aqui é equivalente a mostrar que x1 mais y1 menos x2 mais y2 pertence ao A. Então você sabe agora que se você provar isso, acabou. Agora, olha para essa expressão e olha para essas duas coisas que você tem. Existe uma familiaridade nisso, porque a princípio nos parece que essa expressão aqui surge quando eu somo esses dois caras, tá? E eu quero que essa soma pertença ao A, mas eu sei que cada um deles pertence ao A minúsculo e o A é um ideal, então isso vai acontecer. Então isso aqui está me dizendo que x1 menos x2 mais y1 menos y2 pertence a A. Não é exatamente o que está aqui, mas parece que tem como organizar isso de modo a ficar parecido com o que está aqui, ó. Por quê? Isso aqui dá para reorganizar assim, ó. x1 mais y1 é a mesma coisa. Aí o menos eu coloco em evidência, eu tenho essa propriedade no anel. x2, o menos está no y2, e aí eu fecho aqui. Isso é igual ao que está aqui em cima, que pertence ao ideal A. Opa! Mas se isso aí é verdade, eu já sei que isso aqui implica no que eu quero. Tá? Então, por definição, isso daqui implica que a classe do x1 mais y1 é igual à classe do x2 mais y2, e a soma está bem definida. Tá bom? Então está demonstrado que a soma está bem definida. Observe que ainda não usamos a propriedade mais forte de um ideal, que é aquela do produto. Até aqui a soma está tranquila, tá? Sem nenhum problema. Para o produto nós vamos ver que é um pouquinho mais delicado, não é que é muito mais difícil, não é isso? Mas a gente de fato vai precisar de trabalhar de maneira esperta com aquela terceira propriedade, e ela vai ser fundamental mesmo. Tá bom? Vamos fazer aqui então, vamos mostrar que o produto está bem definido. Então agora vamos mostrar que o produto está bem definido no conjunto quociente, né? Em A quocientado por A. Tá bom? Vamos lá então, mesma coisa, né? Vou pegar elementos aqui arbitrários no anel, tais que o x1
y1, as classes desses caras são iguais às classes do x2 e y2. Tá? Beleza. Meu objetivo é, bom, a princípio eu tenho a mesma coisa, né? Então, aqui eu vou repetir. Logo, o x1 menos x2 pertence ao ideal A e o y1 menos y2 pertence ao ideal A. Tá? Aí agora eu vou apagar aqui para a gente fazer um rascunho. Para ver o que a gente precisa. Quando você quer provar alguma coisa, que você conjectura que é verdade, você olha para aquilo que é verdade e tenta converter isso, ver se aquilo é equivalente a algo que é um pouco mais familiar, tá bom? Para você conectar mesmo o caminho da hipótese até a sua tese. A gente não tem um Google Maps que diz como sair daqui e chegar lá. Então a gente tem que criar esse caminho, tá? E às vezes esse caminho passa por andar um pouquinho de onde você está para frente e onde você quer chegar, andar um pouquinho para trás, para ver se em algum momento aqui um elo mágico aparece e você consegue conectar essas coisas por inferências lógicas. Então, o que eu quero aqui? Qual é o nosso objetivo? A gente quer mostrar que o nosso objetivo é esse daqui, ó. Vou colocar numa cor diferente, que é um rascunho. A gente quer mostrar isso daqui, ó. É isso que a gente quer mostrar. Agora, isso é equivalente ao quê? Bom, direto, pela definição, isso aqui é equivalente a mostrar que x1, y1 menos x2, y2 pertence ao ideal A. E agora a coisa complica um pouco, porque olha só, complica por quê? Porque essa expressão aqui, ó, diferente do caso da soma, ela é menos similar a essa daqui, ó. Por exemplo, se você multiplicar esses dois, aparecem coisas parecidas, mas vai ter um x2, y1, vai ter um y2, x1 atrapalhando a história, tá? Então, assim, multiplicar esses dois caras não parece ser um bom caminho, a princípio, porque ó, vai aparecer um x1, y2 e um x2, y1 que não está ali, que eu não sei muito bem como que esses caras se comportam em relação ao ideal A. O que a gente pode tentar fazer é olhar para aquela expressão e ver se tem como inserir de alguma forma naquela expressão esses termos x1 menos x2 ou y1 menos y2, tá? Então, assim, como é que eu faria para... Seria muito legal se isso aqui acontecesse, né? Se ao invés disso aqui, tivesse isso daqui, ó. Por exemplo, y1 menos y2. E se eu tivesse isso daqui, eu sei que esse cara aqui já está em A, certo? Mas eu não tenho isso, eu tenho isso. x1, y1, eu não tenho x1, y1 menos y2. Bom, mas o que falta para eu ter o x1, y1 menos y2? Né? O x1, y menos y2. Isso daqui é x1, y1 menos x1, y2. Se eu, por algum motivo, que já está aqui ficando claro por que eu vou fazer isso, se eu inserir essa diferença aqui e somar ela de novo, eu vou estar somando, eu estarei somando zero, certo? E isso não vai afetar em nada o resultado, certo? Então, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para que isso aqui apareça, ó, a gente pode tentar fazer isso daqui, ó. Isso aqui é equivalente a mostrar que o que, ó, x1, y1. Aí eu vou colocar aqui, ó, x1, y2. Só que para manter a igualdade eu tenho que somar de novo x1, y2. E aí eu coloco o que já estava aqui, x2, y2. Isso pertence a A, tá? Porque eu, na verdade, eu só estou somando zero aqui. Só que nesse caso vai ser bastante útil somar o zero. Porque olha só como fica essa expressão agora quando eu coloco os caras que aparecem aqui em evidência. Ó. Isso aqui é x1, y menos y2. E olha que maravilha do outro lado aqui. Ó. Aqui do outro lado eu posso colocar o y2 em evidência. Aqui é x1 menos x2, y2. E eu sei que isso aqui pertence a A. Mas o x1 e o y2 pertencem ao ideal A? Não. Não pertencem. Mas não importa. Porque quando é um ideal, para um produto pertencer ao ideal, basta que um deles pertença. Então olha que coisa linda. Isso daqui pertence ao ideal A, que é justamente o que eu queria. Peguei até arrepio. É justamente o que eu queria.
Ó, isso aqui pertence ao A. Dane-se quem é o x1. Como A é um ideal, x1 vezes isso está no ideal. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui está no ideal, porque o x1 está no anel, mas esse está no ideal. Esse todo aqui também está no ideal. Tá? E, como o ideal é fechado para soma, isso tudo aqui pertence ao ideal. Agora apareceu o jeito que a gente vai resolver esse problema. Aí você apaga esse rascunho aqui, ó, finge que ninguém viu. Aí você vai lá, na maior cara de pau do mundo, você vai escrever assim: nossa, observe que quando eu pego x1, y1 menos x2, y2, eu posso escrever isso assim, ó, como x1, y1 menos x1, y2, continuar aqui embaixo, mais x1, y2 menos x2, y2. A maior cara de pau você faz isso. Como se você não tivesse pensado naquilo ali antes. Só que isso daqui, ó, colocando o x1 em evidência, é x1, y1 menos y2, mais o x1 menos x2 com o y2 em evidência. x1 é isso. Com o y2 em evidência. E aí a gente conclui, ó. Isso aqui pertence ao A e isso aqui pertence ao A. Então, pela discussão que a gente fez, isso aqui pertence ao ideal A. Então, como isso aqui pertence ao ideal A, se a diferença pertence ao ideal A, então a classe deles é igual e o produto está bem definido. Beleza? Então, provamos que a soma e o produto está bem definido. A soma foi bem fácil, assim, não precisamos ter, nossa, que ideia. O produto a gente precisa ser um pouquinho malandro, mas matemática é assim. Você tem que ter malícia, você tem que ter maldade. Tá bom? Então, beleza. Agora sabemos que esse conjunto está bem definido, né? Um conjunto quociente proveniente de uma relação de equivalência. E sabemos que esses candidatos a operações aqui, como função está bem definida. Agora, a gente quer mostrar que essas operações inserem nesse conjunto uma estrutura de anel. Tá? Então a gente tem que mostrar que aquelas 8 propriedades são satisfeitas e a gente vai verificar isso agora de maneira... É um pouco chato porque tem que verificar tudo, mas vocês vão ver que as propriedades que eu já sei que são satisfeitas no anel A vão ser facilmente transferidas para o anel, para esse conjunto quociente, de modo que ele vai também satisfazer as propriedades análogas de anel e vai ser um anel, tá bom? Então vamos provar isso. Então finalmente, vamos provar agora as operações. Pode ser visto como uma proposição isso, mas tudo bem. As operações que nós definimos anteriormente. Eu vou colocar só a barrinha aqui, tá? Eu não gosto dessa anotação, mas realmente aqui é muito difícil não se render a ela. E o produto. Opa, aqui não precisa de parênteses não. X, Y, bar. As operações induzem uma estrutura de anel desse conjunto, tá? E aí este anel será chamado anel quociente, tá? E aí vamos dar um destaque aqui, e A com tais operações é chamado anel quociente do anel A pelo ideal A. Tá bom? Então vamos lá. Vamos cumprir essa tarefa hercúlea de verificar aquelas 8 propriedades. Tá bom? Não é difícil, mas é trabalhoso porque são muitas, né? Então vamos lá. Ó. Vamos pegar alguns elementos arbitrários aqui, porque a gente vai precisar verificar algumas coisas. Todos os elementos do conjunto quociente, ainda não é anel, né? Do conjunto quociente são classes de elementos de A, né?
Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que a soma é associativa, tá? Então como é que é a soma aqui no anel quociente? Olha que moleza. Isso aqui nada mais é do que x mais aqui é a classe da soma, tá? Agora, pela definição que nós demos de soma aqui nesse conjunto quociente, isso é a classe da soma de x com a soma de y com z. Aí, aqui dentro, essa soma aqui agora é a soma do A, do anel A, aqui dentro. E essa soma aqui também, né? E essa soma aqui, eu sei que ela é associativa. Eu já sei isso porque eu estou partindo do princípio que A é um anel. Então, aqui dentro da classe, isso daqui é x mais y mais z. Aqui dentro é a soma pelo anel A. E aí agora você volta fazendo a mesma coisa. Pela definição de soma no anel quociente, isso aqui é a soma de x mais y, a classe disso, mais a classe de z. E isso daqui, por sua vez, pela definição de soma, é a soma da classe de x mais a classe de x somado com a classe de z, tá bom? Então, isso mostra que a soma ela é associativa. Ó, aqui é a soma de A, tá que eu coloquei, né? Só para ficar claro. E aqui é a soma de A. Isso. E onde eu não coloquei é a soma do anel quociente. Tá bom? Então, é isso. Então, a associatividade da soma, ok. A comutatividade da soma. Então, observe o seguinte. A associatividade da soma no anel quociente foi facilmente herdada da propriedade análoga que vale no anel A original. Tá bom? E a gente vai ver que em todas as propriedades isso vai acontecer. Mas vamos fazer. Comutatividade da soma. X, a soma da classe de x mais a classe de y, por definição, é a soma da classe de x mais y. Aqui é a soma no anel A. Aí aqui dentro da classe eu sei que a soma do A é comutativa. Então isso aqui é y mais x, a classe disso. Aqui é a soma de A. Só que por definição da soma no anel quociente, isso é o y barra mais o x barra. Certo? Então a soma é comutativa. O elemento neutro. Ora, é muito razoável, já que o A tem um elemento neutro, o zero, pela própria definição dessa soma aqui, ó, nos parece razoável imaginar que a classe do elemento neutro do A vai ser o elemento neutro do quociente, tá? Porque se eu somo o representante ao representante do zero, vai ficar só o representante. E isso, de fato, vai se confirmar. Ó. Observe que, note que o elemento classe do zero, a classe do zero, que está no anel quociente, no conjunto quociente, né, ainda no anel, satisfaz essa propriedade. Ó. Se eu pegar um x qualquer e somar com a classe do zero, isso é a mesma coisa que pegar o representante x, somar com o zero do anel A, certo? Tomar a classe disso tudo. Então aqui, ó, é a soma do A. Só que aqui dentro o zero é o elemento neutro da soma em A. Então x mais zero aqui dentro é o próprio x. Então x, a classe de x mais o zero barra é o próprio x, e isso aqui vale, seja lá qual for o x, né? O x é arbitrário aqui, né? Então, de fato, isso aqui é satisfeito. A classe do zero, que é a mesma coisa que o zero mais A, né? É o elemento neutro. É o elemento neutro da soma nesse conjunto quociente por enquanto. Aí uma coisa também que vale a pena observar é isso daqui, ó. Num conjunto quociente como esse, num anel quociente, isso aqui vai valer, ó. A classe do x ser igual à classe nula, isso é equivalente a dizer que o x pertence ao ideal, tá bom? Porque a classe do x ser igual à classe do zero, quer dizer que x menos zero pertence a A, mas x menos zero é x, tá bom? Então é só uma observação aqui no meio, beleza? Item 4 que a gente precisa verificar é que todo elemento no conjunto que é candidato ao anel tem que ter um inverso aditivo, né? Ou seja,
todo elemento tem que ter um outro, que quando eu somo os dois, dá esse elemento neutro aqui do item 3. E também é bem razoável, porque como cada representante tem um elemento neutro, tem um inverso aditivo no anel, então se eu pegar a classe desse inverso aditivo, pela maneira como eu defini a soma aqui, é muito razoável que isso aqui vai dar o zero barra, né? Vai dar a classe do zero. E é isso que vai acontecer mesmo. Observe que para todo x em A, quando eu pego x barra, ou seja, a classe do x, mais a classe do menos x, pela definição de soma no conjunto quociente, isso é somar x com menos x e tomar a classe módulo o ideal, tá bom? Só que aqui dentro, essa soma aqui, ó, é a soma do anel A. No anel A, esse menos x, ele é o único, né, que satisfaz a propriedade de que x mais menos e dá o zero. Então isso aqui é o zero barra. Tá? O zero aqui dentro da barra, da classe, o representante de classe é o zero, elemento neutro do A. E o zero barra, a classe do zero, nós já vimos que é o elemento neutro do conjunto quociente. Então, a quarta propriedade também é satisfeita. Tá bom? Então, as 4 primeiras propriedades de anéis, nós já vimos que são satisfeitas. Tá? Agora a gente vai provar que são satisfeitas também as últimas 4 propriedades. Quinta propriedade, nós devemos verificar que o produto é associativo. Né? Agora vai começar a entrar o produto na jogada e como que o produto se relaciona com a soma. Então vamos lá. Ó. Quando eu pego a classe de x e multiplico por y vezes z em classes, isso aqui por definição é a classe do x vezes, aqui dentro do parênteses, isso é a classe de y vezes z. Tá? Aqui, esse produto aqui é o produto de A, certo? Aqui no meio aqui é o produto do A. Agora, por definição do produto, de novo, vou usar a mesma definição, isso aqui é a classe do x vezes o y vezes o z. Agora, aqui dentro da barra, são os produtos, é o produto de A, né? E o produto do A, eu já sei que é associativo porque A é um anel. Tá? Então, aqui dentro da classe, eu posso reescrever isso como x vezes y vezes z barra. E aqui, lembrando, é o produto do A. Tá? E aí, aqui agora vai ficar o quê? Por definição de novo, a classe do x vezes y vezes a classe do z. Aqui é o produto do A. Aqui é o produto do anel quociente, do conjunto quociente mesmo. E por fim, essa classe do produto é o produto das classes por definição do produto no anel quociente. Conjunto quociente, né? Ainda não é anel. Beleza? Então, está aqui demonstrada a associatividade do produto. O item 6, talvez não é nessa ordem, mas a distributividade, né? Isso. A distributividade do produto com relação à soma. Então, a gente vai pegar um x vezes o y barra mais z barra, certo? Isso aqui tem que ser igual a... Vou colocar aqui embaixo. É igual a x vezes... aqui a soma é a classe do y mais z. Aí aqui é a soma do anel A, certo? Aí agora isso aqui vai ser, por definição de produto, é a classe do x vezes y mais z, a classe disso tudo, e as operações que estão aqui dentro são as operações do anel A. E aí no anel A eu já sei que distribui, tá? Então isso aqui vai ficar igual a x vezes y mais a x vezes z, classe disso. Aqui é o produto de A, soma de A, produto de A. Certo? Aí, por definição de soma no conjunto quociente, a classe da soma disso com isso é a mesma coisa que a classe desse daqui. Aqui dentro é o produto do A, mais, agora é a soma do anel quociente, x vezes z, classe, e aqui dentro é o produto do anel A, certo? Por fim, a classe do produto é o produto das classes, pela definição do produto no conjunto quociente. Então isso aqui é o x barra vezes o y barra, somado com o x barra
vezes o Z barra. Tá bom? E aí, como a gente vai mostrar que o anel, que a propriedade é comutativa, então não precisa mostrar a distributividade da direita não, que ela já vai valer como uma consequência disso. Tá? Item 7, que o produto é comutativo. Melzinho na chupeta. Isso aqui é x vezes y, a classe disso tudo. Aqui é o produto do anel A. Aí isso aqui vai ser o produto do anel A, já sei que é comutativo, né? A gente está assumindo aqui que os anéis são comutativos. Então eu pego a classe de y vezes x. E por definição do produto nesse conjunto quociente, isso é o y barra vezes x barra. Então esse cara também satisfaz a comutatividade do produto. E por último, nós temos uma unidade. Tá? E assim como era razoável imaginar que o zero do anel a classe dele seria o elemento neutro da soma desse conjunto quociente, também é muito razoável imaginar, dada essa definição do produto, que a classe da unidade do anel A vai ser a unidade do conjunto quociente. Tá? Então, isso é satisfeito de fato, porque olha só, como a gente pegou um x arbitrário, quando eu pego x e multiplico com a classe do 1, isso daqui é a mesma coisa que x vezes 1, a classe, certo? Aqui dentro é o produto de A, só que a unidade do anel vem equipada com a propriedade de que 1 vezes x é x sempre, né? É isso que é a unidade. Então 1 vezes x aqui no anel A é só o x, só que tem a classe aqui fora. Tá? Então peguei uma classe qualquer, multipliquei pela classe do 1 e deu a mesma coisa, tá? Logo, 1 barra, que é, na verdade, a classe do 1, né? Que eu gosto mais dessa notação, é a unidade do conjunto quociente, e agora podemos chamar de anel. Tá? Portanto, o A quocientado por esse ideal, com essas duas operações que nós definimos, é um anel quociente. Beleza, meus queridos? Então é isso. Tá? Observe que foi trabalhoso, mas não foi difícil. Porque a gente não teve nenhuma ideia brilhante para demonstrar essas propriedades. Observe que cada propriedade que a gente provou para o anel quociente veio quase que como automática da propriedade análoga que eu sei que vale no anel original. Tá bom? Então, é bem razoável. Tá? Não temos grandes dificuldades para provar isso aqui não. Eu quis fazer passo a passo com vocês, porque a gente está aqui no YouTube, então dá pra gente... a gente não precisa correr, né? Eu não tenho uma ementa que eu tenho que cumprir correndo aqui, e eu teria que deixar isso aqui para vocês como exercício. A gente pode discutir isso aqui um pouquinho, já que estamos no início dessa teoria. É interessante que vocês vejam. Refaçam, tá? Eu sugiro a vocês que refaçam essas coisas, refaçam tudo, para que vocês tenham certeza que vocês entenderam mesmo. Tá bom? Se você está achando que isso aqui é abstrato, você tem toda a razão de achar mesmo. Especialmente se você nunca viu isso, tá? É normal, num primeiro contato, ter uma certa dificuldade, talvez, em assimilar esses conteúdos. É absolutamente normal. Às vezes a gente precisa de um tempo para maturar aquilo na nossa mente. Algumas coisas vão lá, tá, é isso. É isso mesmo, gente, faz parte. Matemática, pouquíssimas coisas, eu diria que quase nada é trivial, tá? Mas se você gosta, já é meio caminho andado. Pelo menos você vai se deliciar aí em tentar entender essas coisas, já vai ser prazeroso, tá bom? Ótimo. E aí, só para terminar, a gente mostra também que toda vez que eu tenho um anel e o quociente de um anel por um ideal, ele já vem equipado com um morfismo canônico, um morfismo de anéis canônicos, que é chamado morfismo quociente. Tá? Vamos ver isso agora. Então veja bem, se eu tiver um anel A qualquer, e o A é um ideal do anel, a gente sempre pode considerar essa função aqui, ó, uma função canônica. Considere a função que a gente chama de π, classicamente é chamada de π, não precisa ser, né? Mas classicamente é chamada de π, que sai do anel A e vai no quociente, e essa função faz o quê? Ela associa cada representante, ou seja, cada elemento do anel A, e leva na classe desse anel. Na classe, ou no x barra, se você preferir. Tá? Eu gosto dessa anotação, não adianta. Tá?
mas se você quiser colocar x barra, pode colocar. Tá? E aí, bom, primeira coisa que a gente mostra facilmente, até pela definição de soma e produto que nós demos no anel quociente, é que isso aqui é um morfismo. Tá? Isso é um morfismo de anéis. E mais, ele é sobrejetivo. Tá? Então, vamos mostrar que π é um morfismo sobrejetivo de anéis, sempre. E é bem fácil mostrar. Sobrejetivo de anéis. Como é que você mostra isso? Quando você tem um giz bom, né? Vamos pegar um giz maiorzinho aqui, que esse aqui já foi. Bem, rapaz. Então vamos lá. Vou mostrar que é o morfismo primeiro, tá? Então, primeira coisa, olha só. Se eu pegar x e y em A qualquer, como todo elemento que está no conjunto, no anel quociente, é a classe de algum elemento, né? Então, se eu pego elementos arbitrários de A e considero as classes, eu estou pegando elementos arbitrários do anel quociente, né? Então, quando eu faço isso, x e y pertencente ao A, quando eu pego esses caras arbitrariamente, olha só o que acontece. Ó. Vou tirar esse 1 daqui. Bom, então, quem é π de x mais y? π de x mais y, pela definição, é a classe do x mais y módulo o ideal A. Tá? Esse mais aqui é só um símbolo, tá? Isso aqui não quer dizer nada, é só um símbolo mesmo para a classe desse cara. Aqui sim é a soma do A. Então estou pegando a soma de x mais y e a classe dele em relação ao A. Tá? A gente usa os mesmos símbolos para coisas diferentes, mas também para a gente não ficar pesando tanto a anotação. Tá? Como hoje é a primeira aula, eu vou ficar colocando isso aqui para dar uma colherzinha de chá para vocês. Mas mais para frente eu não vou colocar mais não. Beleza? Então, só que isso daqui, pela definição de soma no anel quociente, isso é justamente a soma da classe de x mais a classe do y. Tá? Essa soma aqui é a soma do anel quociente. Essa é a soma do anel quociente. E isso daqui é justamente o π de x somado com o π de y. Certo? E segundo lugar, bom, coloco 1 aqui, 2. Para o produto, ó. Se eu pegar π de x vezes y, isso aqui é x vezes y, a classe disso com relação ao ideal A, lembrando que aqui é o produto do anel A, tá? E por definição do produto do anel quociente, por isso que é fácil, isso aqui é a classe do x multiplicado pela classe do y. Aí aqui é o produto do anel quociente. Estou dando colher de chá para vocês, hein? Isso daqui então, por definição, isso aqui sendo a classe do x, pela definição isso é π de x vezes π de y. Aqui o produto do anel quociente e aqui a soma também do anel quociente, né? Então, ó, o π, já que eu coloquei tudo aqui, ó, o π do x mais y em A é o π do x mais a soma do anel quociente π de y, tá? E aqui, mesma coisa, tá bom? E por fim, rapidinho, ó, o π da unidade do anel A, se quiser colocar o índice, ó, isso aqui é a classe da unidade do anel em relação ao ideal A, e isso aqui por definição, pelo que nós vimos, por definição não, pelo que nós vimos, isso aqui é justamente a unidade do anel quociente, tá? Isso, é a unidade do anel quociente de A por A, tá? Isso aqui é um A, tá, gente? Não confunda com um 9, tá? O meu 9 é assim, tá bom? Então isso aqui nunca vai ser um 9, tá? Eu nunca vou escrever um 9 assim. Eu acho terrível isso daqui. Eu sempre fecho aqui para a esquerda, tá? Então, né, isso aqui é um A. Só é porque eu tento, como eu não sei escrever gótico, quando eu escrevo ideal, eu faço um A parecido com um 9, assim mesmo. O meu A normal seria isso daqui, tá? Quando eu pego um elemento A e B em A, vocês vão ver que eu vou ter uma perninha assim, ó. Mas quando eu tento fazer ele gótico, eu faço assim. Tem nada a ver, né? Mas é loucura mesmo. Tá bom? Então, essas inutilidades, superando essas perdas de tempo que eu faço nas minhas aulas, bom, preserva a soma, preserva o produto, preserva a unidade, morfismo de anéis. Tá? Então, isso fecha a demonstração que é um morfismo, e é muito fácil mostrar que é sobrejetivo, porque olha só, se eu pegar um U qualquer no contradomínio,
pela definição do conjunto quociente, do anel quociente, ele é classe de alguém de A, tá? Então, existe, pela própria definição desse conjunto, existe um x em A, com certeza, tal que U é a classe de x, módulo esse ideal. Mas isso aqui é justamente o π de x. Tá bom? Então, isso aqui prova, agora sim, tira esse negócio aqui. Isso aqui sim prova que a π é sobrejetiva, tá? Essa parte aqui prova que π é sobre. Ah, quebrando, gente. É sobrejetiva. Beleza? Vai saber onde foi parar o giz. Certo? Então, isso aqui é um morfismo sobrejetivo de anéis. Observe que ele é bem natural, porque ele só considera mesmo, ele é intrínseco, né? Ele considera x, ele leva x na classe do x. Se eu tenho um anel A e eu tenho um ideal A gente já tem esse morfismo automaticamente. Tá? Por isso que ele é chamado morfismo canônico do anel no anel quociente correspondente. Também é chamado, o nome mais clássico é o morfismo quociente, ou mapa quociente, ou projeção quociente. Tem vários nomes, tá? Então, π é classicamente chamado. O nome que eu mais uso é morfismo quociente, mas tem outros também. Morfismo quociente. Tá? Mas também pode ser chamado de mapa quociente. Morfismo canônico, homomorfismo canônico, enfim, tem vários nomes, tá bom? Mapa quociente, homomorfismo canônico, morfismo canônico, tá? Enfim, aplicação quociente, tem vários nomes. Beleza, pessoal? Então, toda vez que a gente tem um anel quociente, ele já vem equipado com esse morfismo aqui, tá? E aí, para fechar, a gente observa algumas coisas a respeito desse morfismo. A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, propriedades desse morfismo, algumas propriedades básicas. Ele é sempre sobrejetivo, né? A primeira propriedade dele é o seguinte, ó, ele é um isomorfismo, π é um isomorfismo de anéis, se e somente se esse ideal A for o ideal nulo. Se somente se. Tá bom? Porque observe o seguinte, ó, uma coisa que a gente pode provar antes disso, propriedade zero. Não, porque aí os caras vão falar que zero é natural. Aí não. Propriedade 2, eu provo a 2 primeiro. Rapidinho você se convence que o núcleo dessa π é justamente o ideal A. Lembra? Tá bom? E o item 3, vamos pensar aqui, o item 3, esse anel quociente, ele é um anel nulo, ele só tem o zero, se somente se, esse ideal é todo o anel A, tá? Então, quando você quocienta o anel A por ele mesmo, dá zero. Tá? Você mata todo mundo. Tá? E quando você quocienta o A pelo ideal nulo, você não mudou nada. Isso é isomorfo ao próprio A. É isso que essas propriedades estão dizendo. Tá bom? Então, como é que a gente prova isso? Bem fácil. A prova disso, ó, vamos começar pelo 2. Quem disse que tem que ser 1, 2, 3, né? A gente não precisa se prender a essas amarras da tradição moderna. Então, ó, aqui dá pra gente colocar uma sequência de equivalências, ó. O x pertence ao núcleo de π, se somente se, ó, o π do x é zero, certo? E o zero de quem? O zero do anel quociente. Agora, o π do x, isso é equivalente então a dizer que o x, a classe do x, é igual à classe do zero, porque o zero do anel quociente é a classe do zero. Agora, isso aqui acontecer é equivalente a dizer que o x menos zero pertence ao A, tá? Mas isso aí é equivalente a dizer que o x pertence ao A. Então, essa sequência de equivalências mostra que o x está no núcleo, se somente se o x pertence ao A. Tá? Então, o núcleo dessa aplicação, desse morfismo quociente, é sempre o ideal que você está quocientando. Tá? A primeira propriedade agora. Vamos fazer uma sequência de equivalência aqui. Ó. π é isomorfismo de anéis. Se somente se, ó. Como ela é sempre sobrejetiva, π é um isomorfismo se somente se ela é injetiva, né? Isso não vale para qualquer função, mas quando você tem uma função sobrejetiva, isso vale.
Agora, nós já vimos que como o π é um morfismo de anéis, um morfismo de anéis é injetivo somente se o núcleo é zero. Tá? Agora, nós acabamos de provar que o núcleo é o ideal A. Então, isso aqui equivale a mostrar que o ideal é igual a zero. Tá bom? Então, o que isso aqui está dizendo? Que quando o ideal A é o ideal nulo, o π é um isomorfismo, então isso aqui acontece, em particular. Que sempre é verdade. Vou colocar uma corzinha diferente aqui. Ó. O A quocientado pelo ideal nulo sempre é isomorfo ao próprio A. Tá? Sempre é verdadeiro isso aqui. Tá bom? E se isso for um isomorfismo, então não tem pra onde correr. O A tem que ser zero. Beleza? A terceira propriedade está dizendo o seguinte, ó. Também dá para usar uma sequência de equivalências aqui, ó. A terceira propriedade está dizendo isso aqui, ó. Bom, isso aqui é equivalente ao quê? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a imagem, certo? Como o morfismo π é sobrejetivo, o anel quociente é a imagem de π, certo? Então isso aqui está dizendo que a imagem de π é igual ao zero no anel quociente. E aí dizer que a imagem é igual ao anel quociente está dizendo o quê? Está dizendo que o núcleo, olha só, se a imagem é o zero, então assim, todo mundo está no núcleo, certo? Vocês concordam comigo? Essa função π vai ser a função nula, né? Já que isso aqui é tudo zero, se isso aqui só tem zero, a função π é a função nula. E quando você tem um morfismo nulo, é porque o núcleo do morfismo nulo é todo o domínio. Domínio de função, não domínio anel domínio. Tá? É todo esse cara da origem aqui. Agora, nós já acabamos de provar que o núcleo é igual ao ideal que eu estou concentrando. Então, o núcleo do π é igual a A, se somente se o A é igual a A. Tá bom? Então, isso aqui mostra que quando você quocienta o A por ele todo, só sobra o zero. Você matou o anel. Tá? E se for um ideal, a volta também vale. Se você pega um ideal de A, quocientou, deu só o zero, então esse ideal aqui embaixo, ele é todo um anel, ele não é um ideal próprio. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, pessoal, depois de entrar na caverna do Dark e voltar no tempo, agora a gente consegue provar essa proposição que, alguns momentos atrás, eu não lembro, eu tinha falado que eu precisava de uma coisa da aula anterior, da aula que veio depois. Então eu fui lá, provei e agora a gente está voltando aqui para conseguir demonstrar. Então vamos lá. Para mostrar que A é um corpo, né? Só lembrando aqui, porque talvez alguém não tenha viajado tão rápido assim igual eu. Só lembrando aqui, a hipótese que a gente tem é que eu tenho um anel e que para todo B não nulo, anel, todo morfismo de A em B é injetivo. A gente quer mostrar que isso é uma condição suficiente para verificar que A é um corpo. Nós já mostramos que, usando ideais, a gente pode mostrar que A é um corpo, mostrando que os seus únicos ideais são o ideal nulo e o anel todo. Tá? Quando isso acontece, o A é um corpo. E é isso que nós vamos mostrar. Tá? Então eu vou pegar um ideal qualquer,
do A. O meu objetivo é mostrar que A é o ideal nulo ou o anel todo, tá? Então eu vou pegar ele diferente do anel. Com A diferente do anel todo, tá bom? Se eu já estou supondo que ele é diferente do anel todo, o meu objetivo é mostrar que ele é um anel nulo. Opa! O meu objetivo é mostrar que ele é o ideal nulo. Isso, sabia que tinha nulo em algum lugar. Meu objetivo agora é mostrar que esse ideal A, ele é o ideal nulo, tá bom? Agora, eu preciso usar a hipótese, né? Então, para eu usar a hipótese, eu preciso de um morfismo de anéis entre o A e um anel não nulo e aí eu vou concluir que ele é injetivo pela hipótese, certo? Eu só preciso de um morfismo de anéis desse A em algum anel não nulo. Pelo que nós vimos na aula passada, na verdade, pelo que nós vimos no futuro, pelo que nós vimos no futuro, esse morfismo aqui, ó, nós podemos considerar um morfismo quociente. O morfismo quociente π de A quocientado pelo ideal A, certo? Que pega x e leva na classe de x. E aí, como o A é diferente do A, pelo que nós vimos no futuro, como o A é diferente do A, o ideal A é diferente do anel A, então, pelo que a gente viu no futuro, vimos que esse anel quocientado pelo ideal, ele é diferente do anel nulo. Ele não é um anel nulo. E aí, por hipótese, logo, pela hipótese segue que π é injetiva. Tá? Que a π é injetiva. Só que, como a π é injetiva, pelo que nós vimos no futuro também, como π é sobrejetiva, né? π é sempre sobrejetiva. E ela é injetiva, assim, π é um isomorfismo. E pelo que nós vimos no futuro, a projeção quociente só é um isomorfismo de anéis, quando o ideal que eu estou quocientando é o ideal nulo, tá? Então aquilo que nós vimos no futuro pode ser usado agora aqui no passado. Então sim, o futuro influencia o passado, tá bom? Dark não é apenas ficção, e agora sim temos demonstrado o resultado que a gente usou o futuro para agora demonstrar aquilo que foi deixado. Beleza? Então é isso. Hoje a gente teve um primeiro encontro com os anéis quocientes. Espero que vocês tenham gostado. Foi tipo, nós levamos ele para jantar, com o primeiro encontro, para conhecer ele melhor. Na próxima aula a gente vai continuar falando algumas coisas a mais dos anéis quocientes, estudar mais algumas propriedades clássicas que ele tem, tá? Para a gente se tornar um pouquinho mais íntimo dele e ficarmos cada vez mais próximos até a gente conseguir um relacionamento duradouro com ele, tá bom? Então, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.